Muito boa tarde, muito boa noite, tudo bem com vocês? Oração Ação, mais um encontro nosso, mais um momento de congraçamento, de confraternização, de companheirismo. Todas essas ideias que incluem, que nos colocam em contato, são generosas, são gostosas, são prazerosas. Precisamos resgatar essa alegria profunda da amizade, da relação que se interreferencia, do Ubuntu. Você já ouviu falar do Ubuntu? Na pedagogia, nos jogos, há muito tempo se vem questionando o paradigma da competição, opondo a essa ideia de que para eu ser eu preciso que o outro não seja, a ideia de que nós só somos realmente quando o outro é também. Algo só pode ser bom quando é bom para todos. Qualquer bom que seja excludente de alguém, não na superficialidade, não no interesse imediato, mas em profundidade, não pode ser verdadeiramente bom. É um desafio. O desafio de uma certa unanimidade. Claro que num nível superficial, decidir tudo pela unanimidade é nos paralisarmos, é impossível. Nem numa família, nem num condomínio pequeno, quanto menos ainda num local de trabalho, numa escola, numa cidade. Impossível pensar em unanimidade de votos, unanimidade de pontos de vista, unanimidade de superfície. Mas, assim como na superfície somos todos muito diferentes uns dos outros, mas que um olhar de raio-x, como é atribuído ao super-homem, seremos todos muito parecidos, assim também é no ser. A perspectiva espiritual mostra isso. Não somos mulheres ou homens, brancos ou negros, ricos ou pobres. Não somos de um país, de uma cultura, de uma profissão, de uma religião. Nós somos espíritos. Olhados em profundidade, nós não temos nenhuma forma. É assim que os espíritos muito avançados são percebidos nas raras oportunidades que alguém como nós tem de contatá-los. São bolas de luz, unicamente bolas de luz, nem forma, nem quanto menos ainda corpo eles apresentam. Então, somos uma espécie de arqueólogos de nós mesmos. Numa área de ocupação antiga, como Roma, como o Oriente Médio, se você cavar pouco, enxergará despojos de um certo tempo. Se cavar mais, de um tempo anterior. Se cavar ainda mais, mais ainda. Nós, se olharmos a nós e aos outros, e aos fatos e à vida e a tudo, pela superfície,
nos enganaremos muito. Vejam o que a ciência e a filosofia falam sobre nós. Um exemplo claro da superfície da vida. A filosofia fala, alguns filósofos pelo menos, veem todo homem como uma ilha, mostrando uma solidão inevitável, um isolamento que seria típico do ser. Porém, a própria definição de ilha, dada pela geografia, dada pela ciência, mostra tanto a superficialidade da geografia quanto da própria filosofia. Porque a geografia fala que ilha é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. Definição que é tão mentirosa quanto a própria figura, quanto o próprio símbolo usado por alguns cientistas, por alguns filósofos que dizem que o homem é uma ilha. Porque é claro que a ilha não é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. É claro que essa visão é uma visão da superfície, porque em profundidade toda a ilha é conectada a toda a terra. Um mergulhador saberá disso. E, da mesma forma, nós que nos pensamos autônomos, isolados, sozinhos, porque materialmente somos seres independentes, num certo aspecto, no da sobrevivência, por exemplo, é claro que não. No da aquisição do conhecimento, é claro que não. No trabalho, é claro que não. No campo da reprodução, é claro que não. Mas o nosso corpo possibilita que nós nos vejamos como autônomos até certo ponto. Mas nós não somos só corpo, assim como a ilha não é só superfície. O corpo é a camada mais exterior do ser, como o solo, para os arqueólogos, é a camada mais superfície da sua investigação. Qualquer processo de autoinvestigação, de autoconhecimento, avançará para uma verdade mais profunda. Não é interessante? Não é próprio desse nosso tema do autoconhecimento? Do conhecimento exterior, do autoconhecimento e da prática do bem? Muito bem, Oração Ação hoje continua com o roteiro de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E vamos para começar uma série de estudos sobre materialismo, uma maneira de ver e viver o mundo, muito difundida, muito praticada, com tanta ênfase que podemos falar hoje de um fanatismo da matéria, que até em oposição ao fanatismo religioso, que tão mal fez a humanidade, muitos criaram um fanatismo da matéria. Vamos então conversar sobre isso nas questões 147 e 148 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos: por que os anatomistas, os fisiologistas e aqueles que se aprofundam nas ciências da natureza são geralmente levados ao materialismo? E a resposta vem no seguinte sentido: o anatomista e o fisiologista descrevem tudo o que vem à sua maneira. É o orgulho que faz os homens acreditarem saber tudo e não admitirem a existência de nada que esteja acima dos seus conhecimentos.
A própria ciência que desenvolvem os torna presunçosos. Pensam que a natureza não pode lhes ocultar nada. Suponhamos pessoas que não possuem a visão, cegos de nascença, que se orientam pelo tato. Quando eles são apresentados a um elefante, o que eles presumem encontrar? O cego que toca a orelha pode achar que está diante de uma cortina. O cego que toca a tromba pode pensar que tem uma mangueira, um encanamento. O cego que toca a pata pode achar que está diante de uma árvore. Quem está com a verdade? Evidentemente, a resposta é nenhum deles. O mais triste é que os que acham que a realidade é uma cortina, os que acham que a realidade é um encanamento, uma árvore, mesmo se brigarem muito, mesmo se guerrearem muito uns com os outros, estarão sempre muito longe da verdade. Porque a verdade não pode ser encontrada no particularismo, no ponto de vista exclusivo. Essa parábola oriental, budista, fala muito para nós a respeito disso. Poderíamos recriá-la da seguinte forma: suponha que a realidade seja uma caixa, simbolizada numa caixa, que tem todas as suas faces externas coloridas. Para facilitar o nosso raciocínio, podemos pensar nas cores do Brasil: verde, amarelo, azul e branca. E as pessoas colocadas à volta dessa caixa, simbolizando os diversos pontos de vista dos seres humanos, poderiam também se digladiar sobre as cores que possui a caixa da realidade. Uns achariam que é verde, a realidade é verde. Outros achariam que é verde e amarela, outros só que amarela. Outros que amarela e azul, outros que só azul. Outros que azul e branca, outras só branca. E de novo, se eles guerreassem muito, se agredissem muito mutuamente, em nada iriam avançar para a realidade. Teriam apenas pontos de vista fracos, pobres, enganosos sobre a realidade. Assim como a realidade da caixa só vai ser percebida na sua totalidade, a realidade do elefante precisa ser percebida na totalidade, precisamos nós também perceber a fragilidade, a insuficiência do ponto de vista egoísta e do ponto de vista superficial. E ao mesmo tempo a riqueza do diálogo, a riqueza da cooperação, a riqueza da compaixão e da empatia. Porque sem dúvida, o cego que ouvisse os outros cegos e que buscasse, saísse do acomodação ao seu lugar e buscasse o lugar dos outros, assim como o observador da caixa realidade, que resolvesse circular à volta da caixa, somente esses
nesse ato de boa vontade, de humildade, de sair da idolatria do seu ponto de vista para colocar-se no lugar dos outros. O exercício fantástico da empatia, da compaixão. Somente o humilde, a pessoa de boa vontade, voltada à cooperação, voltada ao diálogo, estará apto a avançar rumo à realidade, rumo à verdade. Os outros se afundarão em suas versões e, na arrogância, se afogarão nas suas violências, vivendo num círculo de vinganças mútuas onde encontrarão outros arrogantes, outros violentos, com os quais disputarão. Por quanto tempo? Uma disputa que ninguém pode vencer. Muito bom entendermos essa questão do materialismo, do ponto de vista da superficialidade. A resposta precisa ser pensada sobre nós. O anatomista e o fisiologista, e aqui nós incluímos o egoísta, o presunçoso, o violento, descrevem tudo o que vem à sua maneira. É o orgulho que faz os homens acreditarem saber tudo e não admitirem a existência de nada que esteja acima dos seus conhecimentos. A própria ciência que desenvolvem os torna presunçosos. Pensam que a natureza não pode lhes ocultar nada. Dito de outra maneira, pensam que a superfície revela tudo. E é claro que não. É claro que não. A superfície é enganosa, é ilusória. A presunção, junto com a superfície, ainda mais. Questão 148 diz assim: não é de lamentar que o materialismo, sendo a consequência de estudos, não consiga mostrar ao homem que existe uma inteligência superior a governar o mundo? Sendo assim, é válido concluir que esses estudos são perigosos? E a resposta vem assim: o materialismo não é consequência desses estudos. Vejam que interessante. O materialismo não é consequência da ciência, mesmo da ciência natural. O homem é que tira deles uma conclusão falsa, porque tem a liberdade de abusar de tudo, mesmo das melhores coisas, como das próprias revelações espirituais. Seriam elas mesmas más? Ou a violência, a presunção, a arrogância do religioso vem daquilo que o ser humano faz das revelações e dos luminares? Ora, não é? É claro que é a nossa atitude perante a verdade, perante o ponto de vista, que nos torna ignorantes. Todos teremos sempre um ponto de vista, mas aqueles que, por humildade, por vínculo à verdade total, souberem que é preciso expandir, abarcar outros pontos de vista para somar partes maiores da verdade e da realidade, esses avançarão demais sobre a cegueira e sobre a ignorância generalizadas. Então, dizem os espíritos que o materialismo não é consequência dos estudos, da ciência. O homem é que tira deles uma conclusão falsa, porque tem a liberdade de abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada o amedronta,
mais do que ele demonstra, e aquele que se faz parecer forte e corajoso, frequentemente é mais fanfarrão do que valente. Cria para si uma máscara, cria para si um personagem de certezas, de forças, de valentias, que porém é inconsistente, desmancha na primeira crise. Como o materialismo vai encarar a crise das crises, a dor das dores, que é a morte? É do materialismo que surge a própria expressão que usamos para os mortos. Mortos para nós são finados. Finado é aquele que teve fim, que acabou. E nós, quando morremos, os outros, quando morrem, não tiveram fim. Apenas teve fim a ligação daquele espírito com aquele corpo. Não é? É claro que quem acha que o seu filho, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão acabaram, finaram, sofrerá de uma forma muito mais intensa do que aquele que tem certeza de que a essência dos seus queridos, a essência dos seus amores permanece. Não é? Vejam vocês, analisem vocês se não é assim. A maior parte dos materialistas, dos superficiais, só é materialista porque não possui nada para preencher o vazio do abismo que se abre diante de seus olhos. Mostrem aos materialistas uma tábua de salvação e eles se agarrarão a ela o mais rápido que puderem. Porque é muito sofrido ser fanático da matéria. Como lidar com as perdas, e não apenas com a perda maior da morte? Mas perdemos muito, perdemos saúde. As perdas mesmo próprias da vida, do emprego, do desemprego, da prosperidade, da escassez. Todos vivemos ciclos, saúde, doença, prosperidade, escassez. E é muito difícil ao homem sobreviver com o mínimo de saúde sobre esses ciclos de fama e ostracismo que a vida nos atira de um lado para o outro. Sob o ponto de vista espiritual, aprendemos que isso também passa. Mensagem dada por Maria a Chico Xavier e a diversos outros necessitados. Perceber o que perece, o que vai e volta, o que passa na vida e perceber o que é constante, o que é permanente, o que é eterno, é fundamental. Andando de motocicleta, aquele que procurasse andar colocando todo o seu peso na parte da frente da motocicleta ou na parte de trás, se colocaria quase que certamente atirado ao chão, porque no primeiro buraco que o pneu da frente passasse, atiraria aquele que estivesse colocado todo o seu peso na parte da frente da moto para o alto e para o chão. Na primeira buraco que o pneu de trás passasse, a mesma coisa, com aquele que estivesse colocado todo o seu peso na parte de trás. Enquanto que aquele que colocasse no meio, viria a moto trabalhar alto e baixo nos buracos e ele permaneceria com uma muito maior estabilidade. E assim é com o cavalo, e assim é com todo aquele
que lida com os extremos. Nós estamos lidando direto com os extremos. O que fazer com a matéria? Negar a matéria ou idolatrar a matéria? Muitos religiosos negam a matéria, enquanto que muitos cientistas se fanatizam pela matéria. Qual é o ponto de vista equilibrado? É isso que nós vamos discutir nos próximos encontros, porque Kardec faz dessas duas questões sobre o materialismo um profundo comentário, e esse profundo comentário vai nos ajudar demais a entender quem somos, a entender como é o mundo, a entender os nossos dilemas, nossas angústias, nossas faltas, nossas mortes, nossos lutos diante de tantas mortes. Nessa sociedade do consumismo, do materialismo, onde se substituiu o ser pelo ter, pelo parecer, levando todos nós a nos afundarmos quando o corpo envelhece, a nos desesperarmos quando o corpo adoece, a nos deprimirmos quando perdemos emprego, quando perdemos bens, porque estamos agarrados, identificados àquilo que estava, por sua própria essência, destinado a desaparecer. Porque tudo que é matéria vive essa constante pulsação entre a agregação e a desagregação. Tudo pulsa no campo da matéria, tornando-se um corpo e depois diluindo os seus membros, como num jogo de Lego, onde formamos as figuras e depois, desconectando as peças, nos habilitamos a formar outras figuras, depois desconectando, e ficamos em conexão e em desconexão das peças, como na matéria nada se perde, tudo se transforma num pulsar constante de agregação e desagregação, de forma que os átomos que hoje compõem o seu corpo certamente já compuseram diversos outros corpos. E assim vai ser para sempre. Teremos roupagens, que são os nossos corpos, roupagens dos princípios espirituais que jazem nos vegetais, nos animais e mesmo nos minerais, porque tudo é espírito e matéria. Mas essas roupagens estão destinadas inevitavelmente a serem e não serem, a se agregarem e se desagregarem. E nós não podemos nos desesperar por isso, porque isso seria o desequilíbrio permanente. A matéria permanentemente estará pulsando. Mas por entre a pulsação da matéria, algo existe de permanente, de eterno, de constante. Avançar nesses estudos que abrangem a ciência e que abrangem o autoconhecimento é o nosso objetivo aqui. Assim seja, avancemos, porque esse é o nosso destino, esse é o nosso caminho, esse é o nosso meio de libertação. Muito prazer estarmos juntos, muito bom aprendermos matéria e espírito uns com os outros aqui. André Salvatore, muito bom estarmos aqui, junto com os outros amigos também, que nesse momento eu não estou visualizando. Vamos ver se eu consigo encontrar mais colegas aqui. Se não, a gente saúda a todos e
convida a todos os amigos a estarmos juntos amanhã, às 18 horas, na próxima encontro de oração-ação, sempre caminhando para o conhecimento, o autoconhecimento e a prática do bem. Hoje, imaginando que toda a humanidade possa, com boa vontade e com conhecimento, ultrapassar a superfície da matéria, em busca da essência do Espírito. Que assim seja e até a próxima.